Vocês pediram, e agora estamos de volta com o Carburador Angelical. E eu sei, eu demorei bastante. Eu esperei saírem novos episódios e agora meio que o YouTube brasileiro descobriu Angel Engine. E com isso eu tô oficialmente falido. Agora permitam que esse pobre devaneio tenha a chance de pagar seus boletos mais uma vez. Angel Engine continua prometendo bastante coisa, e recentemente tivemos o lançamento de 2 capítulos com algumas informações extras nos stories do criador. Pra quem não sabe, Angel Engine é um analog horror criado por esse homem aí. Ele apresenta uma história pós-apocalíptica, onde a humanidade é salva no último segundo pelos anjos. Como se não bastasse ter destruído e explorado o próprio planeta, os humanos decidem cometer o pior ato de blasfêmia: prender a um anjo. Caso você seja novo nessa saga, eu vou deixar a playlist de Angel Engine aqui do canal. Alô, pessoas que assistem. Eu sou Holly e quero te contar uma história. Nesse canal eu exploro o que há de mais estranho e assustador nesse mundo. Claro, aquilo que me agrada. Se você quiser ver vídeos mensais de Angel Engine, considere se inscrever. Agora, sem mais enrolações, bora! Voltamos então com o Dr. Jeff Ernstman, o líder da iniciativa Angel Engine. Ao que parece, eles fizeram diversos testes de inteligência no anjo, e os resultados já eram esperados, pois apesar de falar pouco, o mensageiro demonstra um grande potencial cognitivo. É de um anjo que estamos falando, afinal. Também é descoberto que esse anjo atende pelo nome de Uriel. Agora nos é mostrado esse garoto, que também está dentro da máquina, banhado em um líquido estranho, igual ao anjo. Nos é explicado que esse garoto é na verdade um funcionário da segunda Torre de Babel. Ele teve o infortúnio de sofrer um acidente durante os experimentos e acabar nesse estado. Jeff cita que 1 ano atrás eles não poderiam fazer nada por esse garoto. Mas agora, bem, veja por si mesmo. Stop her. It hurts. Esse jovem trabalhador foi declarado clinicamente morto há 24 horas, e graças aos poderes do anjo absorvidos pela máquina, ele está vivo agora, vivo e perfeitamente regenerado. Não temos muita informação de como esse processo funciona. O que sabemos é que a máquina extrai a energia do anjo e possivelmente põe no jovem. É interessante pensar nisso, já que as últimas tentativas de embutir energia divina em um ser humano geraram cobaias defeituosas, praticamente monstros deformados. Agora a máquina de milagres faz jus ao seu nome, conseguindo até mesmo reviver um dos trabalhadores da corporação em questão de segundos. Sendo transmitido em rede nacional, Jeff mostra para o mundo o verdadeiro poder da máquina de milagres. Jeff tem sido um divisor de águas, a mente mais brilhante do mundo atualmente. O homem que fez experimentos questionáveis em prol do dito avanço da humanidade. Enquanto algumas pessoas reconhecem a iniciativa como um avanço, outras veem Jeff como alguém cruel que só está se aproveitando da bondade dos anjos para benefício próprio. Um questionamento frequente nesse analog horror é se os anjos merecem direitos humanos. Até onde isso vai parar? Será que toda essa maldade em nome do progresso vai resultar em algo bom? De acordo com algumas informações partilhadas na rede social do criador, o Dr. Jeff Ernstman entrou na cena da comunidade científica com 20 e poucos anos por aí, quando se tornou o mais jovem a receber um prêmio Nobel de Química. Isso com 25 anos de idade. Parecia que ele estava destinado a ser uma das estrelas mais brilhantes do mundo. "Estou aqui para levar esse mundo ao futuro", proclamava Jeff orgulhosamente. Foram declarações bem ousadas, especialmente por um homem cujo cérebro simplesmente parou de crescer. No entanto, muitas das maiores mentes desse planeta ouviram com admiração, acreditando em cada palavra que o jovem havia proferido. Porém, todos esses holofotes na vida do Jeff começaram a escurecer. Isso quando ele começou a passar por uma série de inseguranças em relação a seu potencial. E assim, o homem que já foi considerado o futuro da ciência foi engolido pelo esquecimento. Foi apenas esse ano, quase 2 décadas depois de ganhar o seu prêmio Nobel,
que a antiga nova estrela da ciência ressurgiu do limbo e da não importância científica. Ele nos lembrou da promessa que fez todos esses anos atrás. Jeff voltou dessa vez com uma invenção que ele descreve como a mais importante da história. Nesse caso, a Angel Engine. Nos meses seguintes, após o anúncio, Jeff se destacou bastante, sendo alvo de todas as manchetes internacionais. E em questão de dias, o gênio antes esquecido havia se transformado no homem mais famoso do planeta. No entanto, o sucesso de Jeff não viria sem a sua justa parte de repercussões negativas. Uma vez revelado que a Angel Engine, como chamado por ele, estava usando poderes de um anjo de verdade e que estaria enjaulado dentro da máquina, alguns começaram a levantar críticas sobre o projeto, afirmando que o anjo era a única razão do reconhecimento de Jeff. Em uma recente atualização de notícias sobre o site oficial da iniciativa, Ernstman falou sobre essas críticas, aparentemente sugerindo uma nova invenção que silenciaria todos os protestantes. Não desanimem, grandes coisas estão por vir, disse o Jeff a seus seguidores. Enquanto se espalha a notícia de que o Dr. Jeff concordou com uma entrevista exclusiva com a National News, só podemos esperar que mais informações sejam entregues. Ok, Jeff era meio que um gênio desde criança. Ele recuperou a sua fama graças à máquina de anjo e agora sugere uma invenção ainda maior que ela. Esse cara tá aprontando de novo, e eu tenho a impressão de que essa revelação pode nos trazer respostas sobre o paradeiro daquele anjo maligno, ou pelo menos alguma pista. De qualquer modo, no próximo episódio nós temos algo interessante. Ele mostra como ocorreu a entrevista com Jeff. E é pra lá que vamos agora. No início, temos uma pequena cena do Uriel. Ele parece bem pior do que antes. Lentamente, ele tá voltando a ser aquele anjo sem brilho que a gente conheceu no início. Somos enfim apresentados a um novo programa, o Barry Donovan Show. É aqui que a aclamada entrevista com o Dr. Jeff vai acontecer. Welcome back to the Barry Donovan Show, ladies and gentlemen. Many see him as the savior of our species, while others think him a fraud. However, one thing is for certain. Dr. Jeff Ernstman is the most famous man in the world right now. We here at the Barry Donovan Show were able to secure an exclusive interview with the man behind the machine. Live from the second tower of Babel, please welcome Dr. Jeff Ernstman. Thank you, Barry. I am thrilled to be here today. It's my pleasure. You found yourself on the receiving end of a lot of criticism in recent weeks, particularly regarding your treatment of the angel. Would you like to say something about that? You know, Barry, I thought long and hard about the discussion at hand, and I think it is a very important discussion to be had indeed. But there is one thing most people don't consider. We ran the tests, and they all showed the same thing. If the angel wanted to escape, he could. Yet he chooses to stay. I think that makes things clear enough. In the same vein, many have also tried to discredit your work, claiming the angel was the real reason for your success. That must be quite infuriating, right? You know, Barry, that is actually why I wanted to come on here. To make an announcement. An announcement? Well, let's hear it. Many of you have doubted me in the past weeks, but I am happy to remind you that I remain the smartest mind on this planet. And to prove this fact to you, I have been working on a new invention. Exactly 1 week from now, it shall be revealed to the whole world. Then all of you will be forced to realize that I am who I am. That sounds like quite the statement. Can you tell us more about this new invention of yours? All I can reveal at the moment is this. I am no longer in need of that angel to make my experiments work. Tá. Primeiro ele diz que, de acordo com os testes, se o anjo quisesse escapar, ele poderia. Mas será mesmo? Eu sei que ele poderia ter feito algo ao invés de só se deixar ser pego. Mas vendo ele preso agora, eu só consigo pensar que ele está fraco. Até mesmo falar parece uma atividade difícil para ele. De qualquer modo,
O que chama atenção de verdade são duas coisas nesse programa. Primeiro, Jeff diz que dentro de uma semana vai revelar uma invenção para o mundo todo e, de acordo com ele, muito em breve o anjo não vai ser mais necessário. E isso é interessante porque, se as mensagens que recebemos dos anjos vêm do futuro, então quer dizer que essa linha atual da história ainda está se desenvolvendo. Se o anjo não for mais necessário, pode ser que eles abandonem a Angel Engine, com Uriel lá dentro, da mesma forma que nós o conhecemos naquela mensagem do futuro. Outro ponto interessante que vale a pena ressaltar é essa fala do Jeff. Abre aspas, vocês vão perceber que eu sou quem sou. Fecha aspas. Essa frase faz menção a uma fala de Deus na Bíblia, quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou. Tendo essa frase no contexto desse ARG, seria como uma menção profana, insinuando que Jeff é algum tipo de Deus nesse mundo. Apesar do papel de Jeff Ernstman nessa história, eu duvido muito que ele seja o vilão verdadeiro. Afinal, já temos as menções sobre outro ser que muito provavelmente ocupa essa posição. O inimigo verdadeiro, o anjo do mal. Todas as vezes em que um enganador foi citado, foi dito que a sua capacidade persuasiva é perigosa. Os avisos do Uriel do futuro e do anjo Z são sempre a mesma coisa. Não ouça. Eu acredito que essa figura é como uma representação do anticristo. Bom, ele não aparece com esse nome, mas dentro dessa descrição nós temos a primeira besta do Apocalipse, que é descrita como alguém de muita influência, que vai liderar e enganar nações, afastando-as dos ensinamentos de Cristo. É por isso que os anjos nos alertam a não ouvir as palavras dele, porque ele é descrito como aquele que veio para enganar. Mas então, quem seria o Jeff? Bom, eu particularmente acho que ele é só mais uma marionete do verdadeiro inimigo. Mas ele também se encaixaria como a segunda besta do Apocalipse, nominado Falso Profeta. A função dele seria realizar milagres e sinais em nome do Anticristo, proclamando adoração a ele. A parte dos milagres, de certa forma, a gente já tem. Agora, o que nos resta é descobrir qual é essa nova invenção do Jeff. Bom, como eu já citei em vídeos anteriores, esse ARG passa em 2 ou mais linhas do tempo. Pensa comigo. Nós temos os avisos dos anjos que sabem perfeitamente o que vai acontecer. E nas palavras do próprio Anjo Z, ele atravessou o golfo do tempo para trazer essas mensagens. Isso nos leva a crer que esses anjos já viram o futuro. E estão no futuro onde o enganador já chegou. Um futuro onde o Dr. Jeff já não precisa mais do Uriel. Então decide abandonar a Angel Engine, deixando o antigo mensageiro divino preso e esquecido, onde a sua única esperança de evitar tamanha tragédia é mandar mensagens através do tempo, avisando aos humanos que não ouçam o enganador, pedindo ajuda, pedindo para que alguém o liberte, pois nesse futuro o mundo já estaria um caos, uma guerra sem precedentes, sem piedade e sem esperança. Agora, voltando para o presente, temos uma manchete datada de 28 de março de 2033. Em Beerseba, uma cidade de Israel, Jeff Ernstman, cientista e líder por trás da iniciativa da Angel Engine, foi atacado por um agressor nas primeiras horas de 26 de março, em frente ao Solomon Hall, onde a sua nova invenção estava programada para ser revelada ao mundo poucas horas depois. Os relatórios sugerem que o agressor usou uma arma de fogo caseira, atingindo Ernstman 2 vezes no abdômen e 1 vez no rosto. Ernstman foi levado às pressas para o Hospital St. Mary, onde uma cirurgia de emergência foi realizada. A sua condição atual permanece desconhecida. O agressor, mais tarde identificado como Jensen Goldstein, de 32 anos, foi encontrado por forças policiais locais, a cerca de 5 quarteirões da cena do crime. Ele está atualmente detido na Delegacia da Polícia de Israel. Algo interessante é que se você olhar no site da Angel Engine, tem diversos comentários. Comentários divididos entre pessoas que desejam melhoras para Jeff e aquelas que acreditam que ele teve o que merece. Eu acho que eu já vi isso antes. Deve ser coisa da minha cabeça.
É possível que Jeff Ernstman use a máquina de milagres para se recuperar por completo. Ele estava longe dela quando sofreu o atentado, então meio que se ele voltar para lá, acho que dá para dar um jeito. E quem sabe aí, finalmente, a gente vai ver o que o Dr. Jeff está planejando fazer. Apesar de eu ter teorizado algumas coisas, ainda tem muita pergunta sem resposta. A origem do Anjo Z, a origem do Enganador e o paradeiro do seu like são mistérios recorrentes. Eu sei que eu demorei para trazer esse vídeo, mas eu tava esperando a hora certa. Deu tempo de acumular bem mais conteúdo para fazer um vídeo mais elaborado. E além disso, agora que todo mundo fez um vídeo de Angel Engine, eu acho que temos mais fãs de Cenalog Horror do que nunca agora. E quando essas pessoas buscarem novas teorias, esse devaneio vai estar aqui. Muito obrigado pelo apoio. Até o próximo vídeo.